Olá, estamos no ar com mais um Entre Ideias, toda semana debatendo temas da atualidade e de interesse dos cearenses e também trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. O programa de hoje vai discutir sobre o uso do habeas corpus, sobre penas alternativas e sobre a reintegração dos egressos do sistema prisional. Temos que você escuta falar muito na imprensa, mas não conhece a importância e a função de cada um. E ainda hoje, muita música com a cantora e compositora Jorge Guedes. Uma cidade, uma história, quantos janeiros para além da memória. Solidão, espaço tão grande para um corpo sozinho. Tudo isso daqui a pouquinho, no Entre Ideias. E agora nós vamos falar sobre o uso do habeas corpus, sobre penas alternativas e sobre a reintegração dos egressos do sistema prisional. Temas importantes e que precisam de muita discussão para a gente buscar alternativas para essa violência que afeta toda a nossa sociedade. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a doutora Maria das Graças Almeida Quintal, titular da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Habeas Corpus de Fortaleza. Com o doutor Vicente Paulo Pereira, diretor executivo do projeto Fábrica Escola, Teoria e Prática para a Vida. E com a doutora Socorro Fagundes, psicóloga da Vara de Penas Alternativas. No quadro musical, está com a gente a cantora e compositora Jorge Guedes. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. Doutora Graça, o que significa uma pena alternativa? A pena alternativa, ela é uma preocupação mundial, né, tendo em vista a falência do sistema prisional, que já vem há anos, né. Há séculos passados só existia a tortura, a pena de morte. A pena era tida como um castigo, né? E à medida que os estudiosos foram estudando e pesquisando, eles sentiram a necessidade de se buscar alternativas de evitar torturas e maus tratos para as pessoas. Quer dizer, doutora, a senhora está dizendo para o nosso grande público que a pena alternativa do passado era isso aí, tortura e algo mais? Antigamente não se tinha nenhum outro mecanismo se não fosse a pena de morte. Ou então a tortura, maltrato, trabalhos pesados. E com o passar do tempo, foi se verificando que a grande massa, né, os locais onde se teriam que cumprir as penas não tinham condição, porque tudo ia para a prisão. E essa preocupação foi crescendo e, graças a Deus, não é só Brasil, em Brasil, em todo o mundo hoje se busca alternativas à prisão, né? Antigamente, qualquer delito, por menor que fosse, ele não tinha outra alternativa a não ser preso. E as penas alternativas vieram em razão do fracasso do sistema prisional. Quais as vantagens da pena alternativa? As vantagens começam com a dignidade do ser humano, né? Que ele, ao invés de sofrer as consequências e as mazelas do sistema prisional, de uma segregação, ele tem a oportunidade de trabalhar, ele tem a oportunidade de estudar e outras alternativas que substituem a prisão. Beneficiado com pena alternativa aqueles crimes hediondos? Não. A pena alternativa, ela só é permitido para aqueles que são apenados até 4 anos. Muitas vezes, o juiz, ao analisar o processo, depois de toda a instrução,
verificando que o cidadão ele tem um perfil pacífico, ele é uma pessoa sociável, ele pode também reduzir a pena e colocar para que ele seja beneficiado pelas penas alternativas, que é até 4 anos. Normalmente são aqueles crimes de menor potencial ofensivo e aqueles que são especiais dos juizados especiais, eleitorais, que são pessoas que não demonstram periculosidade. Quais as formas mais viáveis de recuperação de apenados, na opinião dos senhores? A forma viável, Olavo Fernandes, primeiro é a consciência da sociedade para o problema. Começa aí. E disponibilizar equipamentos capazes de ressocializar esse público excluído, abandonado e que ele está lá porque a sociedade lhes deu as costas no momento que necessitava de assistência. Assistência educativa, assistência à saúde, assistência social, assistência à família. Esse homem, essa criança, que eu digo isso, foi abandonado. Isso foi reencontrado no presídio, no depósito de gente, no depósito que lá eles estão excluídos da sociedade, esquecidos pela sociedade. E os equipamentos criados, tipo fábrica escola, dessa parte, eles atraem esse público do regime semiaberto e até do regime aberto, e ao invés deles estarem no presídio à espera de um dia a liberdade, lá eles estão sendo ressocializados, com humanismo, com disciplina e trabalho, e acolhendo a família, trabalhando a família para que ele possa ser aceito na comunidade dele. Quer dizer que esse trabalho das penas alternativas já começa logo nos presídios? Começa nos presídios, que eu acredito que a doutora Graça fale bem melhor. Não, a pena é depois dele ser condenado. O juiz, após analisar o processo, ele dá a condenação. Se a condenação for até 4 anos, ele vai encaminhado para a vara de penas alternativas. Chegando na vara de penas alternativas, ele é recebido pela equipe técnica que o escuta, analisa todas as necessidades dele, se ele necessita de emprego, se ele precisa de tratamento médico, se ele precisa de um tratamento, se ele é usuário de droga, se é álcool. Então, ele é encaminhado para... Nós temos várias instituições parceiras, se eu não me engano, está quase 250, e essas pessoas são encaminhadas para escolas, hospitais, quartéis, onde for necessário, onde ele seja parceiro, tenha a parceria com a gente caminha para que ele seja acompanhado também por essa entidade. Mas é só depois de condenado. Doutora Graça, que crimes merecem pena alternativa? É aqueles crimes, como é que se diz assim, de marido de mulher, outros crimes assim menos, que não atinjam muito, que não sejam hediondos? Olavo, a minha preocupação é essa. Eu, como sou defensora da pena alternativa, eu entendo que o presídio não é bom nem mesmo para o bandido perigoso. Certo? É mesmo, doutora Graça? Claro que ele tem que ficar preso. Qual a preso. alternativa? Qual mas a solução? A pena alternativa é essa. Colocar para trabalhar, sabe? Ele ter trabalho. Ao invés dele ficar segregado numa cela, ele ter trabalho, para ele ocupar a mente, certo? Ele estudar, ele usar o potencial dele para o bem. Dentro do presídio, ter esse tipo de coisa, certo? Por isso que eu digo que o presídio não é o ideal, porque não tem isso. Ele fica preso, ele amontoado, sem nenhuma atividade. Então, a solução termina nisso que nós estamos vendo. Rebeliões. Doutora Socorro, quais as políticas de reintegração aqui no nosso estado? No
nosso estado, nós temos várias políticas de integração, né? Para o preso, para o egresso e para o cumpridor de pena alternativa. Dentre elas, nós temos, né, a SEJUS, que é a Secretaria de Justiça e Cidadania, onde ela trabalha com a CISP, que é uma entidade. Nós temos, entre outras, algumas políticas públicas no sentido de dar assistência ao sair do presídio. E nós temos, no nosso caso, das penas alternativas, nós temos as entidades que nós somos parceiros, no sentido que eles possam cumprir a pena, né, em liberdade, que é o objetivo da pena alternativa, que eles são crime de menor potencial ofensivo, onde se vê a questão da culpabilidade, a questão dos antecedentes, da conduta social e da sua personalidade, no sentido que ele possa cumprir, né, junto à sua família, voltando ao convívio social, mas que é uma pena. Ele vai ser punido cumprindo aquela pena. Existe muita questão de achar que a pena alternativa, ela não pune. Ela pune sim, ela não é impune, ela pune sim. Ela pune o sujeito de uma maneira tal que ele é assistido, né? Assistido, ele pode refletir, porque a questão maior de você realmente cumprir a sua pena e você mudar a sua vida, é no sentido que ela seja útil, que ela seja educativa e que ela possa trazer o indivíduo a refletir sobre a questão do seu ato infrator. Então, eu vejo que no caso da Fábrica Escola, ela traz essa oportunidade de assistência. É lógico que no presídio, onde a gente encontra massificação, um número muito grande de pessoas, é muito difícil você dar uma assistência individualizada. E eu acho que a Fábrica Escola e também a pena alternativa, ela individualiza a pena, ela leva o sujeito a refletir. Então, essa reflexão, essa compreensão interna, leva à mudança. Então, assim, eu acredito em assistência do sujeito individualizado, em que ele possa mudar a sua vida, ele possa refletir, ele possa pagar aquilo que ele cometeu, o crime que ele cometeu. E eu acredito em unidades menores, né, em unidades que ele possa ser melhor assistido. E na Fábrica Escola nós temos essa oportunidade, oportuniza o sujeito a refletir, a trabalhar, a ser ouvido, a ser escutado, e aí ocorre uma mudança. Né? Então, assim, as políticas, nós precisamos de muito mais políticas públicas nesse sentido. Como é a rotina do psicólogo na vara de penas alternativas? O psicólogo na vara de pena alternativa, ele escuta o sujeito, ele, né, encaminhado, ele escuta, ele faz uma tipo uma anamnese, onde ele é escutado, onde ele é visto a vida dele, desde a infância, a adolescência e a vida adulta, o momento que ele está vivendo, o momento que ele cometeu o ato, e ele é orientado no sentido que ele cumpra a pena, que ele vá para uma instituição de acordo com o seu potencial, de acordo com a sua vida, de acordo com a sua individualidade, ele vai cumprir ali uma pena, depois que a gente avalia, né, que se ele é avaliado, ele vai cumprir a pena de acordo com as suas necessidades individuais, básicas, profissionais. Doutora Graça, parece que a senhora queria falar mais alguma coisa? Com relação à ressocialização, essa individualização, esse acolhimento que ele tem, eu costumo dizer para eles que ele foi beneficiado com a pena alternativa, não foi porque o promotor, porque o juiz é bonzinho, não é isso. Porque ele preenche os requisitos, ele tem que ter primariedade, ele tem que ter bons antecedentes, profissão definida, então ele tem que ter aquele perfil. Então, você perguntou sobre crime hediondos. Então, as pessoas que cometem o crime hediondo, ele não tem o perfil da vara de penas alternativas. As pessoas pensam que só são as pessoas humildes, pretas, pobres, que têm processo. Eu digo a vocês que médicos, professores de universidades, profissionais de várias instituições públicas e federais. Então, essas pessoas, você já imaginou botar no presídio? Realmente. Né? Então, são pessoas que cometeram um delito.
Um exemplo, uma lesão corporal culposa, um homicídio culposo. Lesão corporal culposa a do da trânsito. cadeia. É isso que eu quero dizer. Você já imaginou se ele fosse para a cadeia? Realmente. Você já imaginou? É isso que eu quero dizer. Porque a população, ela vive pedindo penas mais pesadas. O problema não é aí, pessoal. O pessoal é mais embaixo. Sabe? Nós temos essa população. Olha, o Brasil é o 3º país de maior população carcerária. Imagina se todos os crimes fossem para a prisão. Por isso que eu digo que tem que se buscar mais alternativas. Quer dizer, mais cadeias, muito Não mais cadeias. resolve. E educação Não resolve. que deveria realmente estar... A base é a educação. A base é a educação. Seja dentro do presídio, seja fora, mas que as crianças, os adolescentes, os presos, os egressos que saem da prisão... porque criança bem educada jamais irá para o crime. Nós sabemos da gravidade da situação, então, hoje a gente vê a população querendo que a polícia e a justiça resolvam o problema. Não é por aí. Não é por aí. E agora eu converso com Jorge Guedes. Linda você, Jorge Guedes. Obrigada. Me fala um pouquinho sobre sua carreira, sobre você, dentro da música. Então, Olavo, eu tô na música, digamos, de carreira solo, vamos dizer assim, né? Fazendo show com banda desde 2005. E tô lançando meu primeiro disco, né? Tá em fase de conclusão, tô esperando a capa ficar pronta. E é isso, vou gravar um clipe agora de uma das faixas do disco, né? Chamada A Casa de Ontem. Essa Casa de Ontem é uma composição sua? É minha, é sim. Me Essa música fala um é bem pouquinho sobre interessante. essa Casa de Ontem. Sim, Por sim. que Casa de Ontem? O título Na verdade, da eu sou do Crato, né? Sou natural do Crato, estou em Fortaleza desde a década de 90. E aquela coisa, né, de ser do interior, de vir estudar na capital, e aí eu vim, depois veio minha irmã e depois veio minha mãe. E quando minha mãe estava fechando a casa, né, arrumando a mudança, veio a inspiração dessa música. Então ela narra um pouco dessa coisa vivida nessa casa, né? A casa de ontem. Jorge Guedes, vamos de música? Vamos sim. Silhueta de fato na lua cheia, início distante do que hoje é saudade. Uma cidade, uma história, quantos janeiros para além da memória. Solidão, espaço tão grande para um corpo sozinho, o mesmo que antes, há pouco foi ninho de pássaros ávidos por voar, rotas retilíneas, rotas inconstantes. A casa de ontem, hoje tantos sons, ecos transitam por corredores, onde outros enredos logo virão. Roteiros de quaisquer folhetins, nada de mim, nada de mim. Livros agora coram ao sol, a livrar-se do cheiro do tempo. Miguel de Cervantes, Bocage, Tolstói, enciclopédias, quantos volumes, capítulos da vida que vai, segue o curso, a vida que vai, segue o curso, a vida que vai, segue o curso, a vida que vai, segue o curso, aonde vai, aonde vai, aonde vai. O programa IT10 vai para um rápido intervalo.
vamos curtir um pouquinho mais de Jorge Guedes. Tudo em volta é só beleza, céu de abril e a mata em flor, mas aço preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor, mas aço preto, cego dos olhos, não vendo a luz, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, furar os olhos do aço preto, pra ele assim, ai, cantar melhor, furar os olhos do aço preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Aço preto vive solto, mas não pode voar, 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar, 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Aço preto, meu cantar é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. O Entre 10 está de volta, hoje falando sobre o uso do habeas corpus, sobre penas alternativas e sobre a reintegração dos egressos do sistema prisional. Com a doutora Maria das Graças Almeida Quental, titular da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e habeas corpus de Fortaleza. Com o doutor Vicente de Paulo Pereira, diretor executivo do projeto Fábrica Escola, Teoria e Prática para a Vida. E com a doutora Socorro Fagundes, psicóloga da Vara de Penas Alternativas. Também está com a gente, no quadro musical, a cantora e compositora Jorge Guedes. Como a sociedade civil pode participar dessa reintegração? O importante é que a sociedade esteja contextualizada com a sua comunidade, com os seus problemas, né? Nós sabemos que esses problemas sociais o governo não resolve. E a sociedade tem que sair da acomodação de estar em casa criticando o que o governo não faz e não sai para fazê-lo.
E equipamentos que tem no Brasil inteiro, como colocou a doutora Graça, a doutora Socorro, nós temos um exemplo da Fábrica Escola, que é um equipamento de reflexão, de análise, certo? Um campo fértil para a pesquisa de um projeto que está dando certo. Um projeto em que a sociedade deve vê-lo, a sociedade tem de participar como voluntário, tem de criticar para que nós possamos aperfeiçoar e aumentar o seu raio de ação, efetivamente. E lá dentro, Olavo, nós temos 30 apenados que são ressocializados com humanismo, com disciplina e muito trabalho. E fazendo dando toda uma base no seu desenvolvimento de uma assistência psicossocial, psicológica, assistente social, jurídica, encaminhamento para as assistências médica, odontológica, damos lá a Bolsa Salário, que é facultado, né? É um valor de 3/4 do salário mínimo pela lei de execução penal. Nós fazemos todo esse trabalho. Lá damos 3 refeições, recebe cestas básicas, e isso sem nenhum centavo público. E a sociedade civil já participa. Com a comunidade empresarial, que nos deu uma resposta fantástica, com os apoios das varas de execução penal, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Tribunal, através exatamente de seus diversos órgãos, como aqui representado pela a doutora Graça, aqui pela doutora Socorro, que fazem parte do Poder Judiciário. E a sociedade tem que compor, porque o problema é nosso, o problema é da sociedade, não é, e um projeto desse não tem dono, um projeto desse não é meu, o projeto desse é da sociedade e ela é a maior beneficiada. Doutora Graça, o que significa habeas corpus? Então, o habeas corpus é um instrumento legal que o indivíduo tem quando vê sua liberdade limitada, cerceada ou iminência de ser cerceada, né? Então, para se explicar melhor, no caso da vara de penas alternativas, nós somos competentes só para os habeas corpus preventivos. É quando alguém se sente na iminência de ser preso ou que tem certeza que aquilo está acontecendo, está sendo investigado, e ele entende que aquilo é injusto, ele entra com habeas corpus preventivo pedindo para que aquele inquérito seja parado, cesseado. Então, o habeas corpus em si, o instrumento, é para a liberdade de locomoção. Doutora Graça, a senhora concorda com a ideia que o habeas corpus está banalizado? Acho não. O habeas corpus é o instrumento mais legal que tem para você não ter sua liberdade cesseada. Então, se há excesso de habeas corpus, é porque alguém entende que seu direito de liberdade está sendo cesseado, ele está sendo injustiçado. E o Estado Democrático de Direito é o instrumento mais legal que tem e mais bonito, que é a sua liberdade. Então, eu acho que não há exagero. Cabe ao juiz analisar e, uma vez sendo realmente merecendo, ele entendendo que aquele cidadão está com iminência de perigo na sua liberdade, conceder ou negar. Doutora Socorro, que tipo de assistência psicológica é disponibilizada ao apenado? No caso da vara de penas alternativas, nós assistimos o sujeito em termos psicossociojurídicos. E com relação à questão da psicologia, nós atendemos individualizados, atendemos em grupo, realizamos oficinas, tudo no sentido de que ele possa compreender o ato que ele cometeu e também no sentido em que ele possa voltar ao convívio social e familiar de uma maneira mais adequada e regular, né? Uma vez que aqueles que saíram do presídio e que são beneficiados com a pena alternativa, ele possa ser assistido de uma maneira mais integrativa, né? Mais socialmente útil. Só corrigindo, com relação o apenado da prisão, ele não vai para a pena alternativa, certo?
Tem outras medidas socioeducativas que eles vão, a Sejus recebe e ele vai ser beneficiado por medidas alternativas. No caso da vara, o que eu acho diferencial é a vara ter sido específica para ele. Então, quando ele chega, ele vai ser ouvido pela equipe técnica e nós temos o atendimento individual. E sempre eles costumam, assim, se houver uma necessidade, de repente ele está passando por um problema, ele telefonar e vir ser assistido por qualquer um dos técnicos da vara. Então, a vara de penas alternativas tem esse perfil do atendimento individual. É tanto que na reforma do fórum o engenheiro dizia assim, doutora, tem que ser Ilhas. Eu digo, doutor, não pode ser Ilhas. Tem que ser um lugar reservado, porque naquele momento ele vai contar os problemas dele, ele vai dizer as angústias deles e não é para as outras pessoas ouvirem. Então, o diferencial é que ele é atendido individualmente e na hora que ele precisar, mesmo ele estando sendo assistido por uma instituição, uma escola, ele está com problema, ele pode vir e nós atendemos. Embora a estrutura, nós não temos assim muita estrutura que possa atender constantemente, ter consultas marcadas, vamos dizer assim, mas nós deixamos aberto o espaço para que na hora que ele precisar, ele nos telefonar. Doutora Socorro? Com relação, só complementando mais um pouco, né, com relação à questão que se falou, sobre a questão daqueles apenados que saíram do presídio, que foram beneficiados com a pena alternativas, eles são assistidos também de uma maneira diferenciada, né, em termos de assistência, de encaminhamento. Não é pena, é medidas alternativas. Pois é, entendo, certo. Penas e medidas alternativas. Então, ele é apenado, esse cumpridor de penas alternativas e também, quando ele também pode ser assistido com relação à medida, só assim, de encaminhado para ele ser assistido na sua necessidade básica, né? Então, assim, o apenado, que ele sai da prisão, ele é assistido de uma maneira diferenciada, porque as experiências dele do presídio é diferente de um crime de trânsito, de um pequeno furto ou de um desacato à autoridade. Ele nunca passou pela experiência de presídio. Então, aquelas experiências de presídio, ele é assistido de acordo com aquela necessidade que ele está passando no momento, né? Então, assim, em termos da psicologia, ele é assistido de maneira que ele possa refletir sobre o seu ato, ele possa ser assistido de acordo com o seu diferencial, com a sua personalidade, com a sua maneira de agir, né? O que leva os apenados a se envolverem no mundo do crime? São muitos fatores. A sociedade, já que eles não gostam da prisão, por que eles voltam? Eu entendo, é o meu entendimento pessoal, baseado em visitas nos presídios, conversar com eles. Recentemente, eu tenho me deparado nas delegacias com jovens que os pais desesperados pela primeira vez, né, se envolvem com determinadas pessoas, que são amigos, e no decorrer do tempo eles te convidam para um passeio e quando chega no meio do caminho, rapaz, daqui é uma parada, tu é que vai fazer, bota o revólver na mão dele e ele faz. Então, começa o envolvimento assim, começa como você conheceu? Não, já vários finais de semana se encontra e tudo, e aí, de repente, bom, então, entrou a primeira vez, pode ter certeza, é essa a nossa preocupação. E o retorno? Se a experiência, se ele for para o presídio, se ele descer para o presídio, a possibilidade dele ser cooptado pelo crime é grande. E agora eu converso com o Jorge Guedes. Você é apaixonada pela música, é uma pesquisadora do tema? Sim, né? Eu terminei o mestrado em História na UES, pesquisei sobre o compositor Roger Rogério, que ficou conhecido como sendo integrante do chamado Pessoal do Ceará. E ao final desse mestrado, desse estudo, dessa pesquisa, eu fiz um show, né, concebi um show chamado 40 anos de Pessoal do Ceará. Esse show teve a oportunidade de ser apresentado em vários lugares de Fortaleza, também em Sobral. E, coincidentemente, né, o Alex Ramon, que está aqui comigo. Grande músico, meu parceiro aqui, está dirigindo o show do disco, do lançamento do disco, né, grande violonista, guitarrista. Ele veio comigo, né,
fazer esse acompanhamento. E uma das músicas que a gente escolheu é Velha Roupa Colorida, do Belchior, que está no repertório desse repertório que eu já faço, do chamado Pessoal do Ceará, e que foi gravado, né, por Elis Regina, que está fazendo aí 70 anos, né, a memória viva de Elis. E a gente trouxe essa música para fazer aqui hoje. E de onde vem essa paixão, essa voz tão suave e tão afinada? Enfim, eu acho que poderia dizer que dos primórdios da infância, né? Eu perdi meu pai muito cedo, com 7 anos, e a gente morava no Crato. Ele tinha um Chevette, e nessa época não tinha tanta rigidez de lei de trânsito, ainda bem que hoje está mais sério, porque isso é uma questão séria. Mas, enfim, eu andava, né, deitadinha no que eu chamava a minha caminha, que era o bagageiro do carro, a parte interna do bagageiro do carro. E no que eu ia viajando pela cidade, eu ia viajando também nas músicas, eu ia criando melodias, letras, tudo que eu via passando, eu ia criando músicas. Claro que isso é uma coisa da infância, né, mas... Jorge Guedes, vamos de música? Vamos sim. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais seu pai falou she's leaving home e meteu o pé na estrada like a Rolling Stone. Nunca mais você levou sua menina para correr no seu carro, loucura, chiclete, som. Nunca mais você saiu à rua em grupo, reunido, dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor, que é do cartaz. No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Como Paul, poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho blackbird o que se faz. Heaven, never, heaven, never, heaven. Blackbird me responde, tudo já ficou pra trás. Heaven, never, heaven, never, heaven. Assum preto me responde, o passado nunca mais. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos rejuvenescer. Doutora Graça, contrataria? Tranquilo. Doutor Vicente, e aí, doutor? Olha, ela já está feita, era para ter lançado já mais de 10, que ela está preparada. Obrigada. E eu não só contrataria,
como eu serei um seguidor dessas produções dela para bom. multiplicar isso aí. É Parabéns. Doutora Socorro, Também contrataria sim. o programa Entender vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Último bloco do Entre Ideias. Hoje falando sobre o uso do habeas corpus, sobre penas alternativas e sobre a reintegração dos egressos do sistema prisional. Como é feita a concessão da pena alternativa? A concessão é feita após o julgamento e o apenado é beneficiado e é encaminhado para a vara. A concessão ele tem que preencher os requisitos. E como eu já falei, vai para a vara, passa por um crivo pela equipe técnica e depois é encaminhado às instituições parceiras. É assim que ele consegue. Doutora Socorro, qual a média por mês de apenados encaminhados para o cumprimento da pena alternativa? A média de encaminhamento ela é variável, porque eles são encaminhados para o atendimento na equipe técnica. Então, mensalmente, diariamente, são atendidos de 7 a 6. Então, fazendo uma média de quantos atendimentos por mês e os encaminhamentos, se tornaria em torno de 40, 30 apenados encaminhados à instituição para o cumprimento da pena. E esse cumprimento da pena ele é variável, porque ele pode ser encaminhado para uma prestação de serviço à comunidade nas instituições, ele pode ter uma interdição dos seus direitos, ele pode ter uma limitação de final de semana, onde ele cumpre. Ele é limitado à sua liberdade no final de semana, ele é atendido por uma instituição. Ele pode prestar uma cesta básica, ele pode cumprir uma pena pecuniária, uma pena de multa. Então, assim, os mais utilizados é o cumprimento da prestação de serviço à comunidade e a limitação de final de semana, juntamente com a pena pecuniária. Então, esse apenado, ao cumprir a pena de prestação de serviço, eu digo que a pena de prestação de serviço, inclusive eu defendi isso na minha dissertação do mestrado, onde mostra que a pena de prestação de serviço ela é altamente retributiva, altamente educativa, ele reflete sobre ela e ele chega a mudar. Ele muda por quê? Porque ele atua na instituição, ele cumpre um serviço e ele também reflete sobre o que ele cumpriu. Por exemplo, no Corpo de Bombeiros, ou então no IJF, ele assiste pessoas doentes. Você sabe a escola, Paulo Freire. Numa situação. Então ele muda. E a escola, Paulo Freire, como a doutora Graça falou, ele cumpre uma limitação de final de semana. Então ele estuda, ele reflete, ele participa de oficinas. E além disso, nós também encaminhamos para cursos profissionalizantes e para o mercado de trabalho. Com isso, nós temos a ajuda de projeto de reinserção social junto com a Secretaria de Justiça, junto com o Ministério da Justiça e também com o programa Começar de Novo do Conselho Nacional de Justiça, onde nós vamos à sociedade civil e as empresas elas fornecem vagas e com isso elas são beneficiadas também na questão de impostos e também na questão de são seladas pelo Conselho Nacional com o selo de responsabilidade social, que nós temos também a exemplo da Fábrica Escola. Na Fábrica Escola, ela também tem uma empresa lá dentro que se chama Romase, e onde eles assistem também os apenados. Então, assim, a sociedade civil ela pode contribuir em muito
como também as instituições do governo, né, as governamentais. Doutor Vicente, como funciona a ressocialização aqui no Estado? Quando recebemos, por exemplo, no caso da fábrica escola, recebemos a ordem judicial com o apenado, logicamente, ele passa por um processo de avaliação dentro da fábrica escola. E também, lógico, após a avaliação do período de estágio, ele vai para dentro do eixo e recebe a parte psicossocial, o acompanhamento, a parte assistência social, a assistência jurídica e vai para o eixo de aprendizagem e produção. Porque a preocupação, a ressocialização, ela não deve ser feita para questão só teórica. Ele tem que se profissionalizar, já que quando ele chega no regime semiaberto e aberto que procura uma colocação, se ele não tiver pelo menos a base, certo, profissional, ninguém o aceita. Quer dizer que esse é o resultado alguma. prático desse trabalho. O resultado prático é que tenhamos já consciência, o conhecimento de que temos hoje 27 pessoas apenadas que tiramos do crime, certo? E estão ressocializadas, trabalhando na iniciativa privada. A comunidade empresarial é sensível e cede espaço para esse público, doutora? Olavo, desde 2009, eu estou à frente do Grupo de Monitoramento de Fiscalização Carcerária e Começar de Novo. O Começar de Novo é um programa do CNJ que trabalha com a ressocialização dos presos. E a gente vem fazendo palestras. Eu entendo que, atualmente, os empresários estão muito sensíveis a ponto de solicitar, de admitir presos, eles se comprometendo ir apanhar no presídio e deixar. O empresário está fazendo Empresário. isso? Mas Muitos preferem que não diga o nome, até porque quando o apenado é admitido pela empresa, na própria empresa, ela não pode deixar que os outros empregados saibam que ele é um ex-presidiário, para evitar problema para a própria empresa. Então, teve a Romase, o exemplo é a Romase. A Romase não tem problema, ela não tem problema o nome dela, porque ela foi a primeira a ir para dentro da vara de penas alternativas e dar trabalho ao apenado, da pena alternativa. Inclusive já admitiu funcionários, e já admitiu. Regresso do sistema penal. Tem outro que eu não quero citar não, mas que tem essa sensibilidade. Eles são tão responsáveis, essa empresa que recebe apenado, que ela se preocupa até dele sair do trabalho ao chegar em casa e evitar que o indivíduo perigoso lá do bairro tenha acesso a ele. Então, aí ele trabalha com recursos humanos da vara, recursos humanos da empresa, e a gente faz esse trabalho. Então, você veja, eu entendo que é o compromisso social da empresa. A pena alternativa, o apenado vai trabalhar, mas depois ele volta para o presídio? Dependendo, se for 2 anos a pena que o juiz aplicou, ele vai passar 2 anos prestando serviço à comunidade, ou então ele vai para a escola, que é a escola Paulo Freire, lá no Olavo Bilac, que nós temos a ANA, uma parceria com a Secretaria de Educação. Então, tem vários serviços que você... É uma forma de você ressocializar. É uma pena psicopedagógica. Doutora Socorro, quais as dificuldades desse serviço? As maiores dificuldades do serviço são as questões burocráticas. Nós temos que dar conta, porque é necessária, o contato com esse apenado, né, todos esses trâmites legais que tem que ser feito. Essas são as maiores dificuldades. As nossas maiores dificuldades também muitas vezes, falta de apoio, muitas vezes da sociedade civil, são poucos que se comprometem. Dentro desse problema que a Socorro está falando, nós estamos atravessando um problema que aqui publicamente eu peço a compreensão de determinadas entidades, que nós mandamos o educando para lá e ele devolve dizendo que não tem condição de receber, porque ele não tem segurança, por isso. Eu entendo que isso é o preconceito que está barrando, certo? Eu vou ter que procurar
as autoridades, procurar a presidente do tribunal para a Esse gente tal de conversar. preconceito impera, É né, o doutora? preconceito, é o preconceito. O jovem, olha, é bom que eles entendam que quando ele é encaminhado para uma instituição, ele já passou pelo juiz, ele já passou pela equipe técnica, e aquele jovem, ele apresenta todas as condições de ressocialização, ele não é um bandido. Olha, E mesmo que fosse um bandido, o exemplo é como eu Olha, disse, sincera- é o de Cristo, que para todos são Pronto. recuperáveis. Olha, doutora, que papo maravilhoso, né, para todo o nosso público do estado do Ceará. E Doutora que Graça. as outras, Doutora Graça. exíguo exemplo dessa eu espero que a empresa senhora- aqui, certo? De ao invés de estar botando coisas ilegais, porque você pegar uma pessoa e botar ele diante das câmeras, mostrando a fragilidade dele, isso é crime, isso é desrespeito. doutora- Então, um trabalho desse Tá bom. que é tão bonito, tão Doutora belo. Graça, eu espero que a senhora seja telegráfica. Sua mensagem, por favor. Não, eu desejo a toda a sociedade que abra o coração. Jesus foi misericordioso, foi lá tratar, curar. Que a sociedade nos ajude a tratar esses nossos irmãos que estão à margem da sociedade. Eles são pessoas, são humanas. A maioria é recuperável. É isso. Doutor Vicente. Eu espero, nesse momento, a mensagem, aproveitando a deixa da doutora Graça, é quebrar esse paradigma, esse preconceito de que ao apenado, ao excluído, só lhe é reservado a cadeia ou a sepultura. Tem jeito, tem solução. É só necessário que a sociedade se envolva. A sociedade sabe que é parte daquilo. Aquilo não foi criado por ele. Ele não foi preso por deliberação própria. Ele é miserável, não é por deliberação própria. Foi porque a sociedade nos esqueceu. Então é importante que a sociedade agora busque a solução, encaminhe a solução. Doutora Esse é o Socorro. convite que eu faço. Doutora Socorro, por favor. A minha última palavra é que realmente a sociedade seja sensível, que quebre realmente esse paradigma, né, de que infrator, que cometeu crime, ele não tem recuperação, ele tem sim, basta que ele seja assistido em todos os seus aspectos, não só da sociedade civil, mas também da sociedade privada, a exemplo da fábrica escola, né? E também que outras fábricas possam vir, que outras assistências possam vir. Que quando o homem ele é ouvido e escutado, ele muda, ele chega a refletir. Eu acredito que a fábrica escola beneficia tanto a sociedade quanto também ao apenado. A nossa entrevista vai ficando por aqui. Obrigado a todos pelas presenças. Doutora Maria das Graças Almeida Quental, titular da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Habeas Corpus de Fortaleza. Doutor Vicente de Paula Pereira, diretor executivo do projeto Fábrica Escola, Teoria e Prática para a Vida. E a doutora Socorro Fagundes, psicóloga da Vara de Penas Alternativas. Obrigado também à cantora e compositora Jorge Guedes. Deixe seu telefone para quem quiser acompanhar esse trabalho belíssimo que você está. Algum contato para Exato. show, né? 8632-1776. Tem uma página também no Facebook e um canal no YouTube, Jordi, com Demudo, J-O-R-D, Jordi Guedes separado. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, gosta de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideiastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799. Participe! Até o nosso próximo encontro. E a gente se despede com Jorge Guedes. É com você. Toca no cabelo, sandália dourada. Lá vai a barata, Maria Barata. Empurra o carrinho, comprar sabão. Farinha d'água, goiabada, cascão. Traz também a margarina. Olha lá, traz esse pão. Não esquece a criolina pra limpar seu barracão.
Maria barata, enfeitada de ilusão. 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 Acorda às 3 da matina, bota água no feijão, lava a roupa da Marina, passa a calça do João. Já às 5 tá na esquina, esperando a condução, leva a barraca de bala pra montar na estação. Maria barata, não dá lucro pro patrão. Maria barata, ninguém manda nela não. Maria barata, não dá lucro pro patrão. Maria barata, ninguém manda nela não. Quando bate 7 horas no relógio da matriz, mais um dia de rotina e a Maria vai feliz. Vai Maria pro barraco, dorme ao lado do João, que amanhã lhe dá chama por um pedaço de pão. Maria barata, enfeitada de ilusão. Maria barata, não dá lucro pro patrão. Maria barata, enfeitada de ilusão. Maria barata, ninguém manda nela não.